Qual o papel do oceano no clima? O que nós vamos estudar? O oceano desempenha papéis fundamentais no planeta Terra, e um deles é no clima. O oceano é o responsável por regular boa parte do tempo e clima, ou seja, ele é crucial para a nossa sobrevivência na Terra. Nesta pesquisa, vamos ver como isso acontece e o que está acontecendo com o oceano por causa das poluições e desequilíbrio ambiental, e como isso afeta diretamente o tempo e o clima, prejudicando diretamente as nossas vidas. O oceano regula o clima através de correntes marítimas. O que são? Correntes marítimas são grandes porções de água que se deslocam pelos oceanos, de um ponto ao outro, e que possuem características semelhantes de temperatura e salinidade. Elas são formadas em função da diferença de densidade entre as águas quentes e frias, pela ação de ventos ou pela influência das marés, e podem ser classificadas em quentes ou frias. As correntes marítimas influenciam diretamente no clima das áreas banhadas por elas e atuam na redistribuição de calor e umidade pelo planeta, além de serem importantes para os ecossistemas marítimos. Como se deslocam pelo globo? Aqui nós podemos ver como elas se deslocam por todo o oceano, e também seus respectivos nomes. As correntes marítimas em azul são correntes frias. As correntes marítimas em vermelho são correntes quentes. As correntes marítimas são responsáveis por regular o clima. As correntes marítimas são importantes para a redistribuição de calor e umidade sobre a superfície terrestre, atuando como fatores climáticos. Além da influência direta sobre as massas de ar das regiões banhadas por essas águas, as correntes marítimas são importantes para a redistribuição de calor e umidade sobre a superfície terrestre, atuando como fatores climáticos. Além da influência direta sobre as massas de ar das regiões banhadas por essas águas, as correntes marítimas são responsáveis por transferir calor e umidade para as massas de ar que se formam sobre os oceanos e que caracterizam diversos tipos climáticos no interior dos continentes. Exemplo: no território brasileiro, a corrente do Brasil é uma corrente que atua sobre a costa leste e transfere umidade para as terras orientais do país, causando boa parte das chuvas registradas nessa área. Ainda no hemisfério sul, a corrente de Humboldt, que circula pelo Oceano Pacífico, está diretamente atrelada à formação do deserto do Atacama, entre o Peru e o Chile. Isso se deve à baixa evaporação que as águas frias dessa corrente estão sujeitas, transferindo pouquíssima ou nenhuma umidade para o continente. Sua importância. As correntes marítimas influenciam no nosso dia a dia, como nas plantações, nas navegações, na natureza, no meio ambiente e principalmente nos ecossistemas marítimos. Resumindo, em tudo, afinal são elas que controlam o clima na Terra. Mais adiante veremos os grandes riscos que elas estão correndo por causa das poluições que assolam nosso planeta. Retenção do calor solar. Imagine o oceano como um vasto painel solar. Grande parte da radiação solar que chega à Terra é absorvida por esse imenso corpo de água, especialmente nas regiões tropicais ao redor do Equador. Nesse sentido, o oceano atua como um receptor de calor solar, armazenando essa energia radiante. As áreas terrestres também absorvem alguma luz solar, e a atmosfera ajuda a reter o calor, evitando que ele escape rapidamente para o espaço após o pôr do sol. A retenção do calor solar influencia em: parte desse calor é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos, outra parte é devolvida ao espaço. Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera, em decorrência da presença de gases de efeito estufa, que impedem que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. Se o oceano não fosse capaz de absorver parte desse calor, a Terra seria muito mais quente. Além disso, o calor absorvido pelo oceano é distribuído na Terra através das correntes oceânicas. Resumindo, o oceano impacta diretamente na regulação do calor e no frio da Terra, já que ele absorve grande parte do calor emitido pelo Sol e distribui pela Terra através das correntes oceânicas. Distribuição do calor e a umidade. Como isso acontece? Quando as moléculas de água no oceano são aquecidas, elas evaporam, transformando-se em vapor de água. Esse processo é conhecido como evaporação. A água do oceano está constantemente evaporando, aumentando a temperatura e a umidade do ar ao redor. Esse ar úmido forma as condições ideais para a formação de chuvas e tempestades. A maior parte da radiação solar absorvida pelos oceanos é liberada para a atmosfera em forma de vapor de água, que se transforma em umidade. Essa umidade, por sua vez, transforma-se em nuvens que se precipitam, dando origem às chuvas. Do mesmo modo, a condensação da umidade quente gerada pelo mar também está na origem da formação de furacões e ciclones.
Como podemos observar na imagem, o processo começa na absorção do calor, que dá origem à evaporação, que por sua vez origina as nuvens. As nuvens dão origem ao tempo chuvoso nos continentes. A água da chuva, que não é absorvida pela terra, e vai para os lençóis subterrâneos. Vão para as marés, rios e lagos. Isso contribui para... Na verdade, quase toda a chuva que cai em terra tem origem nos oceanos. Os trópicos são particularmente chuvosos, devido à intensa evaporação nas águas tropicais, resultando na formação de sistemas de chuva e tempestades. Isso também contribui para a biodiversidade e a exuberância das florestas tropicais. O que é El Niño e La Niña? São fenômenos atmosféricos que impactam de forma significativa as condições climáticas. Enquanto El Niño corresponde ao aumento da temperatura nas águas do Oceano Pacífico, na sua porção equatorial, o La Niña corresponde à diminuição da temperatura das águas do Oceano Pacífico, também na sua porção equatorial. Esses fenômenos atmosféricos impactam significativamente os indicadores de temperatura e precipitação em nível mundial. O El Niño provoca secas severas nas regiões norte e nordeste do Brasil, enquanto o La Niña favorece a formação de chuvas nessas mesmas regiões. El Niño. O El Niño é um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas dos oceanos Pacífico na sua porção equatorial. Ele ocorre em intervalos irregulares de 5 a 7 anos e tem duração média que varia entre 1 ano a 1 ano e meio, com início nos últimos meses do ano. Com a modificação do padrão e circulação atmosférica sobre o Pacífico, o El Niño é responsável por alterar a distribuição de umidade e as temperaturas em várias áreas do planeta. No Brasil, ele ocasiona secas prolongadas nas regiões norte e nordeste e chuvas intensas e volumosas no sul. La Niña é o nome dado ao fenômeno climático oceânico, caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Ele tem origem na região do Pacífico Equatorial, na zona intertropical do planeta, e provoca alterações sazonais na circulação geral da atmosfera, podendo durar de 9 a 12 meses. Sua ocorrência se dá entre períodos de 2 a 7 anos. Os efeitos do La Niña são sentidos em diversas localidades, como é o caso do Brasil. No país, há um aumento no volume de chuvas no norte e nordeste, bem como secas e temperaturas muito elevadas na região sul. No centro-oeste e sudeste, os impactos variam. Problemas relacionados ao clima. Os problemas que estão acontecendo no oceano. Agora vamos ver os problemas que estão acontecendo com o oceano e como tudo isso impacta no tempo e no clima. Veremos como o desequilíbrio ambiental causado pelas atividades humanas mudou drasticamente o meio ambiente e como isso impacta nos continentes e na vida marinha, através das mudanças que ocorreram e podem ocorrer no oceano. Problemas nas correntes marítimas. Sistemas de correntes oceânicas podem entrar em colapso nesse século, gerando uma catástrofe mundial, diz o estudo. A circulação meridional do Atlântico, AMOC, sigla em inglês, da qual a corrente do Golfo faz parte, funciona como uma gigantesca transportadora global, levando água quente dos trópicos em direção ao extremo Atlântico Norte, onde a água esfria, torna-se mais salgada e afunda profundamente no oceano, antes de se espalhar para o sul. O sistema vital de correntes oceânicas pode entrar em colapso dentro de algumas décadas se o mundo continuar a poluir o planeta, alertam os cientistas. Um evento que seria catastrófico para o clima global e afetaria todas as pessoas no planeta. A revista Nature descobriu que a corrente meridional do Atlântico, AMOC, da qual a corrente do Golfo faz parte, pode entrar em colapso em meados desse século, ou até mesmo em 2025. Mudaria o clima mundial, isso porque significaria o desligamento de uma das principais forças do clima e do oceano. Isso reduziria as temperaturas no nordeste da Europa entre 5 a 15 graus Celsius ao longo das décadas e estenderia o gelo do Ártico muito mais ao sul. Uma transformação desse tipo também aumentaria ainda mais o calor do hemisfério sul, mudaria os padrões de chuvas globais e perturbaria a Amazônia, conforme a pesquisa. Outros cientistas afirmam que teria potencial de causar escassez de alimentos e água em todo o mundo. Em 2021, um estudo constatou que o AMOC estaria mostrando sinais de instabilidade devido às mudanças climáticas. O novo estudo fornece uma nova análise, que se concentra em quando o ponto de inflexão do AMOC ocorrerá, disse Menocal, e que a previsão do estudo de que o colapso ocorrerá por volta de 2050 é muito em breve, dado o impacto globalmente perturbador de tal evento. Embora acrescentou que seja importante observar que ainda não há evidências observacionais de que o AMOC esteja entrando em colapso.